a função da religião, das religiões. As funções das religiões, na minha visão, e eu acho que também é exatamente a visão da cultura nacional, é que ela teve uma função muito importante, que é de domar o bicho, domar o ser humano, que nada mais é do que um bicho, principalmente quando nasce. Sem instrução, continua sendo bicho a vida toda. Com instrução, passa a ter. Com instrução, passa a se transformar num ser humano, ainda com muitas coisas de bicho. Tanto que em uma passagem, em inúmeras passagens, o racional superior fala que o ser humano não se amansa, se acostuma. E eu gosto de dar um exemplo, é que toda pessoa está acostumada com outras pessoas, elas não está mansa. Por quê? Porque basta uma pessoa que você não conhece fazer uma coisa que uma pessoa que você conhece, você aceita. Vou te dar um exemplo. Alguém chegar, um amigo seu chega, vem te dar um abraço, passa a mão na sua cabeça, passa a mão na sua orelha, pode fazer o que você quiser. Você não liga, porque você está manso para o seu amigo. Se um desconhecido fizer isso, a mesma coisa que o seu amigo faz com você, você vira um bicho. Se uma pessoa te abraçar, passar a mão na sua cabeça, encher o saco na sua orelha, igual um amigo seu faz, você vira um bicho naquele momento. Exatamente porque você não é manso. Você está só acostumado. Você vai falar, não, ele não me conhece. Quer dizer, é como se fosse um cachorro que ele é manso com os donos e muito bravo com os de fora. Você não passa de um bicho amansado. Ou melhor, acostumado. Amansado não, porque eu vou dar um exemplo. Os animais conseguem ser mansos. Por exemplo, eu, como já tive muita convivência com cavalo, tem cavalo que pode ser a pessoa que for, ele é manso. Ele é realmente manso. Tem cachorro que ele é manso com quase todo mundo. Agora, o ser humano, raramente ele é manso com quase todo mundo. Ele é manso, ele é acostumado com alguns. Ele não é manso. O ser humano manso é aquele que não se incomoda nunca. E isso você não encontra no mundo. Então, a religião serviu para acostumar o bicho e tentar amansá-lo. Conseguiu muito, é óbvio que hoje em dia você vai de um país para o outro, você chega num outro país. O cara não vem com arma ou arco e flecha, né, que seria na época dos selvagens, de atacar só porque você está no território dele. Hoje em dia tem territórios que ainda são assim. Mas se você viajar para os países civilizados, ou seja, aqueles que já foram amansados ou acostumados, você pode viajar sem pedir praticamente permissão para ninguém. E não vai ter problema nenhum. Só que, porém, aqui dentro do Brasil, a gente já tem lugares que os seres humanos não são mansos, nem acostumados. Basta você ver que um turista entra numa favela no Rio de Janeiro e ele toma balas simplesmente. Por quê? Porque quem está lá controlando aquela favela não é nem um pouco manso, não é nem um pouco acostumado. Ele já ataca na hora. E é exatamente isso que as religiões tiveram a sua função. A função delas era amansar e transformar e acostumar os seres humanos com os outros seres humanos. Criar uma sociedade acostumada. Mansa era a tentativa. O que conseguiram é uma sociedade acostumada, em alguns lugares. Países desenvolvidos, beleza, você consegue, o povo é acostumado, principalmente países onde recebem muitos turistas, é acostumado com turista. Mas se você vai para um país, por exemplo, do Oriente Médio, provavelmente você não sai de lá vivo. Você vai para uma favela no Rio de Janeiro, uma favela em São Paulo, sem autorização, sem conhecer alguém. Ou seja, olha para você ver como é que é acostumado. Ah, não, você conhece tal fulano, então você pode entrar aqui. Ou você conhece ele, então pode vir. Você não conhece, mata. Você não conhece, prende. Você não conhece, expulsa. Veja como o ser humano não é amansado. E a religião veio para amansar. Todas elas têm a função de amansar. E como se amansa um bicho? Na época primordial, quando as religiões começaram a ser criadas, foi através do medo. Usaram o medo. Faça isso, Deus castiga. Não faça isso, Deus castiga. Faça isso, Deus fica feliz. Faça isso, Deus fica triste. Até hoje, papais e mamães falam, não faz isso que o papai do céu não gosta. O que você está fazendo se não é amansar seu filho? Não faz isso que o papai do céu não gosta. É exatamente isso, amansando, porque todo ser humano nasce bicho. Exatamente igual a qualquer outro bicho. Muito inteligente, é óbvio, mas o macaco também é muito inteligente.
E se você educar, fica mais manso do que um bicho, do que um ser humano. Se você conseguir educar muito bem o macaco, fica mais manso do que um ser humano. Se você educar bem um cavalo, ele fica mais manso do que o ser humano. Porque ele não tem tanta atitude, tantas influências em pensamento como o ser humano tem. Por isso um cavalo consegue ser mais facilmente amansado e se mantém mais facilmente manso pelo resto da vida. Já o ser humano, por causa das influências e por ser muito mais inteligente, acaba fazendo mais coisas imbecis, vamos dizer assim. Então a função da religião nada mais é, não é te ligar a Deus na minha visão, porque ela não tem essa capacidade. Ela pode te ligar ao Deus elétrico e magnético, ao Deus deformado. Eu acredito que todas essas pessoas que falam que conversou com Deus, e eu respeito todas elas, mas elas conversaram com o Deus da deformação, com o Deus elétrico e magnético, o Deus dividido. Esse Deus fala assim, a pessoa pode se conectar à sua natureza deformada, se conectar à sua natureza pura, limpa e perfeita, também pode, mas daí é com o livro Universo e Desencanto. E isso não é uma exclusividade que eu gostaria que fosse, tá? Eu gostaria que existissem várias formas de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem. Seria muito mais democrático, vamos dizer assim. Só que como esse mundo é deformado, ele tem as suas regras. E a única forma que o racional superior conseguiu encontrar de entrar aqui e conseguir atingir todos foi com o livro. Se tivesse outras formas, ele teria feito. Se tivesse a forma dele fazer a gente se ligar ao mundo racional de qualquer outra forma, jogando futebol, andando de carro, ele faria. Só que a única forma foi através da leitura do livro Universo e Encanto. É a única porta para o seu mundo de origem. Então, essas religiões todas que existem têm a função de domesticar o animal, o bicho humano, o animal racional. É para domesticar o animal racional. Para domesticar um cachorro, você pega um adestrador, ele tem as suas técnicas. A fala, o biscoitinho, os comandos. Como o ser humano é um ser com muito mais capacidade de cognições e entender as coisas, precisou criar algo muito mais complexo para domar o bicho, diferente de para domar um cachorro. Uma comida é o suficiente, um comando, um pulso firme, mostrar para ele quem manda, mostrar que você é o chefe e ele tem que te obedecer, é o suficiente para você domar um cachorro. O ser humano tinha que ser criado algo muito mais complexo, por isso foi para o metafísico, por isso foi para o algo não material. Porque se fosse só a matéria, o ser humano ia ficar desconfiado, então criaram uma coisa que ele não vê. Esse Deus que ele não vê, que está em todo lugar, que é lógico que está em todo lugar, porque esse Deus é o eletromagnético, ele é todo lugar. Deus é tudo, ele não pode estar em algum lugar e não estar em outro. Quando alguém fala Deus está aqui, não tem como ele não estar aqui, porque se ele não estivesse aqui, você não estaria aqui. Você nada mais é do que parte dele, o Deus elétrico e magnético. Então, esse contato com esse Deus, e ele sabe muito, porque esse mundo é dele. Então, esse contato com esse Deus eletromagnético vai fazer a pessoa falar, não, eu conversei com Deus, e Deus falou para mim que ele está em tal religião. Eu conversei com Deus e Deus falou para mim que é esse caminho que eu tenho que seguir. O Deus eletromagnético vai fazer isso. Tá tudo certo. É a função dele. E a pessoa que entrar em contato com esse Deus tem uma paz enorme. Não tem a solução da vida material, não tem a volta à sua vida eterna pura, limpa e perfeita. Mas que tem uma paz enorme e um equilíbrio muito grande. Por quê? Porque ele é a própria fonte do elétrico e magnético. A pessoa que tem esse contato, ela está em bons e maus lençóis. Eu digo bons lençóis porque ela não vê a necessidade de mudança. Em maus lençóis porque ela não vê a necessidade de mudança. Em bons lençóis porque ela tem o controle da sua própria mente. Ela tem o controle e sabe tudo que está acontecendo aqui e se vê em tudo. Então não entra mais em guerra com ninguém, não cria mais nenhum conflito. Porém, ela está em maus lençóis porque ela não cria o seu ser puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem e volta a ter essa vida eterna, pura, limpa e perfeita. Então são complexos, porque é um bem que talvez não faça o bem real, mas é um bem. Indiscutivelmente é um bem. Você conseguir não viver mais em conflito no mundo, definitivamente é um bem. Só que não é o ponto final. Então você provavelmente nascerá mais uma vez aqui, talvez não se ligue mais a esse Deus elétrico e magnético,
e aí tenha que buscar o seu Deus verdadeiro, que é do seu mundo de origem. As religiões têm essa função, a função de domar o ser humano, domar o animal, botá-lo numa caixinha e não deixá-lo virar bicho. Essas são as funções que eu vejo que a religião tem. Criou-se várias outras, mas a função principal dela é domar o bicho. Se ligar a Deus é segundo plano para a igreja. Se ligar a Deus é segundo plano, sempre foi. O que ela quer, o que uma igreja, o que uma instituição quer, que a pessoa viva equilibrada, não passe do limite das coisas e que ela tenha uma vida boa aqui. A ligação com Deus é só depois, é para outra vida. Se você fizer tudo bonitinho aqui, quando você morrer, você vai para lá. Então, a função da igreja, e não estou falando de uma igreja específica, estou falando de todas elas, não é nem te ligar a Deus. Porque te ligar a Deus, ele te promete depois da morte. O que ele quer é que você só viva equilibrado aqui, domado, domesticado. E não estou dizendo que isso é ruim, porque senão nós não estaríamos hoje conversando um com o outro através de um celular, porque se o ser humano não fosse domado, domesticado, não teria tecnologia, não teria nada, estaríamos vivendo ainda com arco e flecha na mão, atacando os outros e guerreando o tempo todo. Ainda tem guerra. Imagina sem essa domesticação do povo. Então ela foi muito necessária, ainda é necessária, em vários casos, para domesticar o ser humano. Essa é a função principal da igreja. E a segunda função que ela fala seria te conectar com Deus. Mas você pode ver que hoje, principalmente quando você assiste na TV, padres, aqui no Brasil, né, padres e pastores falando, o principal foco é o quê? Uma vida equilibrada, uma vida que não tenha droga, uma vida fiel dentro do casamento, dinheiro no banco para poder passear, uma vida de ser humano equilibrado. Nada de Deus. Deus é outro papo, Deus é quando você morrer, aí você vai ter sua casa lá, aí você vai ter sua mansão, aí você vai ter a morada eterna. Agora não se preocupe com Deus, agora é o equilíbrio. Agora você está na aprovação, você tem que cumprir essa prova. Essa prova é ser obediente. Sendo obediente, depois você tem Deus. Essa é a função da igreja principal. Salve.